Pronto. Então, estamos gravando. Hoje é dia 7 de dezembro, segunda-feira, nossa aula de Direito Penal 4. E depois vai ser postada lá no YouTube, para quem não pôde estar aqui presencialmente por videoconferência. Hoje nós vamos falar sobre crimes contra a organização do trabalho. Vocês vão ver aí que assim, crimes contra a organização do trabalho, né, fazem parte da nossa disciplina, mas assim, são crimes de mais rara ocorrência. Obviamente, eles ainda existem, tudo tal, mas a frequência com que eles são praticados é bem reduzida. Algum deles, provavelmente, nem sei se podemos dizer que existe algum processo criminal em andamento a respeito no país. Mas eu acho que é sempre bom a gente falar um pouco sobre esse tipo de infração, porque é uma infração que está muito atrelada ao direito do trabalho. E o que é que a gente tem a ver, né, o direito penal com o direito do trabalho? Eu me lembro que houve um fato histórico, isso ocorreu em 1886, lá em Chicago. Né? Alguns trabalhadores, na verdade, era uma multidão de pessoas, eles estavam assim, se opondo a jornadas de trabalho muito cansativas e queriam reduzi-la para 8 horas diárias. E aí eles fizeram uma manifestação, né, em maio de 1886, e no primeiro dia de manifestação entraram em confronto com a polícia, 3 trabalhadores morreram. No dia seguinte, dia 4 de maio, eles fizeram uma manifestação ainda maior, e aí a polícia foi lá, reforçada e tudo. No meio dessa manifestação, alguém lançou uma bomba, né, um explosivo, contra os policiais que estavam lá, e mataram 7 agentes de polícia. Os policiais, vendo aquilo, né, indignados e reagindo a esse ataque, eles abriram fogo contra a multidão. E dezenas de pessoas morreram e saíram feridas. Isso aí ficou sendo conhecido como a revolta de Haymarket. Né? E o que aconteceu? 8 pessoas foram presas, alegando-se que eram, né, os cabeças desse movimento. E aí, né, essas 8 pessoas presas, né, 4 foram sentenciadas à morte, né, efetivamente foram executadas, e passados alguns anos, as outras 4, né, que ficaram lá, uma parece que morreu na prisão, e em 1893 o governador do estado acabou que ele concedeu o perdão para esses 3, falando que não tinha nenhuma prova de que os 8 envolvidos eram aqueles que lançaram a bomba contra os policiais, né? Embora eles fossem organizadores do evento e tivessem presença. Essa revolta de Haymarket, como ficou conhecida, eu estou fazendo referência para mostrar que assim, muitos direitos trabalhistas que nós temos hoje foram conquistados com muito tempo, muita luta, né, muito esforço. Então, hoje a gente vê aqui, ó, repouso, então, Professor, repouso semanal. Eu não sei se é só para mim, mas tá tendo um barulho, tipo, quando o senhor fala. Ah, é? Uhum. Eu não sei se é só para mim, se for para mais alguém. Está sendo generalizado, pessoal? Tá sim, tá sim. Barulho. Pra mim também tá dando. Deixa eu ver. Professor, é mais tipo um ruído, provavelmente pode ser do mau contato do microfone no computador, talvez só dando uma ajeitadinha nisso, tipo assim, ver se ele tá mal conectado, pode melhorar. Melhorou ou não? Continua a mesma coisa? Melhorou, pessoal, ou não? Não, continua. Continua? Bom, então, aqui, eu vou pedir para vocês 2 minutinhos, eu vou substituir esse microfone, então, porque ele não está com nenhum problema de conexão, o problema é do microfone. A Luísa falou que melhorou? Não resolveu, tá? Só um minutinho, pessoal.
Pessoal, vocês me ouvem? Sim, agora parece que tá normal. Tá. Então, assim, vamos retornar. Acaba, então, que essa revolta de remarketing, né, marcou um período aí de muita luta. E hoje nós temos repouso semanal remunerado, férias, jornada de 8 horas, ou seja, são todos esses direitos trabalhistas conquistados com muito esforço. E o que a gente vê hoje em dia, nos últimos 20, 30 anos, é que o direito do trabalho ele tem sofrido um processo assim de precarização, né? Cada vez mais direitos trabalhistas assim são postos de lado, né, em razão do sistema produtivo atual, não só no Brasil, acho que no mundo em geral. E, por exemplo, hoje a gente vê trabalhadores se organizando por meio de cooperativas, que é uma forma de reduzir os custos do contrato de trabalho. É muito comum empresas contratarem pessoas físicas que são obrigadas a se constituírem como pessoas jurídicas, né? Então, na verdade, em vez de assinar carteira de trabalho, pagar férias, 13º e tudo mais, obriga alguém a criar uma pessoa jurídica e ele é contratado individualmente como tal, reduzindo os custos da empresa. É muito difícil hoje, assim, os empregos, né, de certa maneira, estão cada vez, ainda existem, obviamente, mas assim, há uma tendência de redução e, na verdade, são substituídos por contratos de trabalho temporários, às vezes projetos que se realizam. O setor industrial, né, que tinha muitos trabalhadores, tal, cada vez tem sido mais automatizado e os trabalhadores estão caminhando para o setor de serviços e realmente com maior flexibilidade de horários, o teletrabalho, né, ainda mais depois de pandemia, ou seja, a pessoa fica em casa a custo assim quase zero para o patrão. Nem todas as empresas fornecem, né, os instrumentos necessários para essa execução do contrato de trabalho. Eu fico vendo no serviço público, né, na Justiça Federal, Justiça Estadual, mesmo no âmbito Poder Executivo e Legislativo, todo mundo trabalhando de casa, mas todo mundo trabalhando com a sua própria internet, seu próprio computador, com os seus próprios meios, o que não deixa de ser uma economia, né, para o Estado. E acho que no âmbito privado não deve ser raro esse tipo de situação. O que acontece é isso, né? Os direitos trabalhistas estão aí sendo, acho que, diminuídos ao longo do tempo, e esse capítulo aí de crimes contra a organização do trabalho, eles dizem respeito a essas situações, como o sistema produtivo, né, é visto pelo direito penal e que tipos de infrações que representam um atentado contra essa organização do trabalho. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, né? Vocês conseguiram dar uma lidinha nos casos que eu apresentei, que eu disponibilizei aqui no Teams? Sim. Então, vamos lá. Eu estou colocando aqui estudo de casos, não é propriamente o estudo de casos, né? São, assim, problemas que foram apresentados. Eu acho o seguinte, se vocês não ler, verificar esse tipo de atividade, e talvez tenham que ter acessado aí o capítulo, o título, né, dos crimes contra a organização do trabalho. E aí eu pergunto para vocês, alguém se lembra aí qual que é a pena máxima prevista para esses crimes? Quem se habilita?
E aí, pessoal, qual que é a pena máxima prevista para os crimes contra a organização do trabalho? Professor, eu olhei aqui no código, no capítulo aqui, eu vi que as penas que têm até 3 anos. Isso. A pena máxima são 3 anos. Exatamente. O que mostra o seguinte, dificilmente esse tipo de infração vai levar alguém à prisão, né? Penas até 4 anos de privação de liberdade, elas podem ser substituídas, né, por sanção restritiva de direitos. Então, se o máximo da pena combinada é esse, então significa que realmente não haverá, né, uma pena de prisão a ser imposta. E o mínimo legal, qual que seria? Um mês? Uma outra coisa, se realmente, né, o mínimo legal está aí na faixa de meses, né, 1 mês, 6 meses, tal, significa uma outra questão. É possível, conceder alguns benefícios, né, para a pessoa que está respondendo por esse crime. Benefícios que, a princípio, né, vão acabar com a isenção, sendo uma isenção de pena ou uma forma de isenção processual. O pessoal, eu vou precisar sair daqui novamente. Tá bom o áudio para vocês? Acho que sim, professor. Para mim tá. Ótimo, então para mim resolveu também. Então vamos voltar. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Se a pena mínima, existem duas são alternativas penais previstas no nosso ordenamento. A transação penal, prevista no artigo 76, e a suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89, ambos da Lei 9.099 de 95. Essa lei é aquela lei que introduziu no país o juizado especial, que lida com as infrações de menor potencial ofensivo. Então, acaba o seguinte, o que é a transação penal? Na verdade, é o seguinte, o Ministério Público, né, vendo que é o caso de oferecer acusação contra o réu, ele pode, de imediato, fazer uma proposta de aplicar uma pena restritiva de direitos ou uma multa. É como eu mencionei isso na última aula, aquela questão do plea bargaining, né, aquela transação que o promotor nos Estados Unidos faz com o réu. O que acontece é que isso no Brasil só é permitido para crimes cuja pena máxima é 2 anos. Boa parte desses crimes contra a organização do trabalho aceitam transação penal. Se a pena máxima vai até 2 anos, você consegue, né, tipo assim, evita-se o processo para produzir provas e tudo mais, uma sentença final. É feito o acordo, a pessoa paga a cesta básica, presta serviço à comunidade, o juiz vai homologar aquele acordo. Para aqueles casos em que a pena, né, nós vimos aí a pena máxima são 3 anos, não cabe a transação penal. Mas vai caber aqui o artigo 89, que é a suspensão condicional do processo. Isso acontece o quê? Para aqueles crimes cuja pena mínima é igual ou inferior a 1 ano, então cabe essa suspensão. Aí, por exemplo, o estelionato tem uma pena de 1 a 5 anos. Para ele cabe suspensão, a pena mínima é igual a 1 ano. E para todas as infrações lá dos crimes contra a organização do trabalho, também tem essa possibilidade de suspensão penal. O juiz recebe a denúncia, o Ministério Público faz a proposta de suspensão, o processo fica suspenso por um período, varia de 2 a 4 anos, né? Normalmente são 2 anos. E nesse período,
o acusado ele não vai ser, né? Ele pode pagar uma cesta básica, pode prestar serviço à comunidade e tal, mas se ele não voltar a delinquir nesses 2 anos, que eles chamam que é um período de prova, o processo vai ser arquivado. Ou seja, não vai ouvir testemunha, não tem interrogatório, não vai fazer uma sentença examinando o mérito da questão. É uma forma de resolver o processo de uma maneira mais simples. Então, assim, para infrações com penas mais baixas, como é típico da organização do trabalho, nós vamos ter essa possibilidade, né, de transação penal e de suspensão condicional do processo. Voltando aqui, algum crime, existe a modalidade culposa de algum desses crimes? Não, professor. Como é que você sabe que não existe? Não tem previsão no código e para ter a modalidade culposa tem que ser prevista. Então não tem como ter o crime culposo. Exatamente, né? Vamos sempre nos lembrar que o Código Penal ele foi construído em razão do dolo, em função do dolo. E aí, por exemplo, para haver culpa, crime culposo, é preciso de previsão expressa. Não havendo previsão expressa, não haverá crime culposo. E é essa a situação no presente caso contra a organização do trabalho. Todos os crimes lá previstos são crimes dolosos. Quem vai julgar esse tipo de crime? Justiça do Trabalho, federal, nós vimos na última aula, né? Estadual, eleitoral, militar. Ó, isso aí eu já vou antecipar um pouquinho a resposta. Nós temos aqui regras de competência no processo penal. Se a gente quer saber qual que é a justiça competente para julgar, e aí nós temos 5 justiças, né? Federal, estadual, eleitoral, do trabalho e militar. Se for crime, a do trabalho fica de fora, e como eu falei, ela não tem competência penal. Mas aí eu tenho que olhar na Constituição e verificar se ela fala qual justiça é competente. No caso específico, o artigo 109 da Constituição, ele vai falar que compete à Justiça Federal julgar os crimes contra a organização do trabalho. Então, cabe à Justiça Federal essa competência. Aí lá nós vamos ter, compete aos juízes eleitorais o julgamento dos crimes eleitorais. Então, é a Constituição que está dizendo. Mas aí eu vou chegar e falar assim, não, ok, é a Justiça Federal competente, mas o crime ocorreu aqui em Belo Horizonte. Qual que é o foro competente? O foro é o local específico onde vai ser julgado. E pelo Código de Processo Penal, ele estabelece a seguinte regra. É competente para o julgamento o local onde o crime foi praticado. Então, o crime que praticou em Belo Horizonte vai ser a Justiça Federal de Belo Horizonte que vai julgar. E aí eu falo, mas o Código de Processo Penal, ele fala tudo? Não fala tudo exatamente. Aí eu vou ter que depois olhar a lei de organização judiciária, regimentos internos de tribunal, para saber, tipo assim, qual vara vai ser competente. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, nós temos 4 varas federais criminais. Então, eu vou ter que olhar no regimento interno da Justiça Federal, que vai estar falando, compete às varas criminais o julgamento de crimes contra a organização do trabalho. Às vezes, pode ter uma vara específica que vai julgar esses tipos de crime. Na verdade, não há. Mas, por exemplo, aqui na Justiça Federal em Belo Horizonte, existem 2 varas especializadas em lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. Então, se eu chegar e falar assim, qual é a vara que vai julgar lavagem de dinheiro em Belo Horizonte? Aí eu começo a responder, primeiro, qual que é a justiça? A Justiça Federal, a Constituição falou. Qual que é o foro competente? É o local do crime, é Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, qual tipo de vara? É a vara específica criada para a lavagem de dinheiro. Então, na verdade, a gente precisa fazer isso aí para definir o local onde o crime será julgado. Então, em se tratando aí, né, de crimes contra a organização do trabalho, quem vai ser competente é a Justiça Federal. Existe crime de concurso necessário contra a organização do trabalho? Vocês lembram o que é um crime de concurso necessário? Eu não lembro, não. Eu lembro concurso de agente, essas coisas. Concurso necessário, eu não lembro, não.
É o concurso de agentes mesmo. Na verdade, porque assim, normalmente os crimes podem ser praticados individualmente ou em concurso de pessoas. Mas algumas infrações, elas exigem que haja um número mínimo de agentes para que ela esteja caracterizada. Então, por exemplo, rixa. Rixa é um exemplo de crime de concurso necessário. Precisa de mais de uma pessoa para que ele seja caracterizado. Associação criminosa, era o antigo crime de quadrilha. Precisa de pelo menos 3 pessoas para que o crime exista. E nos crimes contra a organização do trabalho, será que tem algum que admite aí, que exija mais de uma pessoa para que seja cometido? Professor, os de paralisação são de concurso necessário? Tá aqui, ó, participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho. Aqui a lei não fala especificamente quantas pessoas precisam, mas ao mencionar que é coletivo, tem que ser mais de uma pessoa. Normalmente até a doutrina fala que tem que ser umas 3 pessoas. Então seria um exemplo, o crime do 201, paralisação de trabalho de interesse coletivo. Muito bem. Já ouviram falar em desuetudo? Não. Desuetudo é quando ele fala assim que o costume revogou uma lei. Então, tipo assim, com a prática, né, que tem se observado, a lei não tem sido mais aplicada, os costumes reconhecem aquela situação como assim legal, lícita, e a lei deixa de ser aplicada. A questão é a seguinte: no direito penal, isso não existe. Somente uma lei penal pode revogar outra já existente. Não tem como o costume, no direito internacional isso já é mais comum. Às vezes os costumes internacionais, eles impedem que uma lei seja aplicada. Mas no direito penal isso não é possível. O que eu quis trazer para vocês é o seguinte: existem algumas infrações contra a organização do trabalho que elas estão assim, totalmente fora de moda. Não que elas tenham sido revogadas, mas igual eu disse, provavelmente nós não vamos encontrar nenhum processo criminal no país com esse tipo de infração. Vocês têm alguma ideia, algum exemplo? Qual dessas infrações a gente poder... repito, não vou falar que teve um desuetudo, mas que, assim, está fora de moda, fora de prática. Professor, só antes, rapidinho, o senhor falou assim que o de concurso necessário é o 201, mas o artigo 200 também é? Porque também fala de participar de suspensão e abandono. Sim, o 200, perfeito, o 200 também é um exemplo. Tá bom. Porque também está falando em abandono coletivo. Muito bem. Aqui, ó, existe um crime, o artigo 204, frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. O que significa isso? Significa que, há tempos atrás, algumas atividades profissionais só eram permitidas a brasileiros. Então, se você colocasse um estrangeiro para exercer essa atividade, né, mediante fraude ou violência, você estava violando, né, a lei penal. Mas eu fico pensando, hoje em dia existe isso? Que tipo de profissão no Brasil não poderia ser exercida por um estrangeiro? Que tipo de atividade? Né? Então, assim, essa questão de nacionalização do trabalho era o que eles falavam de reserva de mercado. Eles permitiam que só brasileiros, né, para não haver concorrência estrangeira, cuidassem de determinado setor. É uma coisa, a meu ver, que está assim, totalmente fora de questão. Hoje em dia, não me lembro de nenhum caso em que existe assim, uma reserva de lei para brasileiros. Né? Então, assim, seria, não vou falar, como eu disse, né, que o costume revogou esse tipo de situação. Simplesmente, ela se tornou inaplicável, né, porque acho que falta uma situação fática para poder se enquadrar nesse artigo 204. E, por fim, existe um crime contra a organização do trabalho que não está incluído nesse título. Você saberia me dizer qual é? Que crime contra a organização do trabalho não está no título contra a organização do trabalho? Trabalho escravo, não sei, análogo ao escravo. Eu também falaria isso, o artigo 149 do Código Penal.
O artigo 149, se a gente for verificar lá o título que aquele pertence, o capítulo, tudo, ele é um crime contra a liberdade individual. Mais precisamente contra a liberdade pessoal. Mas se a gente for analisar a sua redação, a gente verifica o seguinte, é o quê? Reduzir alguém à condição análoga de escravo, submetendo a trabalho forçado, jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Se a gente vê a descrição, a gente fala em trabalho, jornada de trabalho, empregador, dívida, ou seja, tudo relacionado a uma relação de emprego, né, que está protegendo aí, sendo protegida pelos crimes contra a organização do trabalho. Então, se eu fosse citar, seria esse. E esse artigo 149, o trabalho escravo, vai ser o objeto da nossa próxima aula na segunda da semana que vem. Vamos, então, para os casos, pessoal. Aqueles meninos aliciados, né, para se tornar transexuais em São Paulo. Era uma reportagem da Folha de São Paulo. Foi praticado algum crime que atente contra a organização do trabalho? O que vocês acham? O que eu poderia pensar seria o do 207. Aliciar, trabalhar, mas não sei, porque questão de ser menores, com o fim de levá-los para uma outra localidade do território nacional, que fala que eles pegam de um lugar e levam para São Paulo e tudo. Mas... Isso. Poderia talvez ter esse enquadramento. Alguém pensou em algo diferente? Porque eu não me lembro de ter nada com relação tipo, assim, a constrangimento, essas coisas. Mas a questão é a seguinte, o fato deles serem menores, será que esse constrangimento já não estaria, assim, presumido? Porque eu falo assim, o constrangimento é você obrigar alguém a fazer algo contra a sua vontade. Uhum. Se os menores talvez não possam validamente consentir, né, precisam ter um representante legal, será que não poderíamos falar que faltou esse consentimento naturalmente pelo simples fato de serem menores? Ah, sim. Eu acho também por aquela coisa da cafetinagem lá, de forçar os meninos a pagarem um valor muito elevado quando eles emprestavam dinheiro. Tem até o caso lá do menino que colocou a prótese, ele pagou o dobro. Eu acho que isso é um constrangimento hierárquico também, né? Que ele estava submetido à cafetina. Sim, e aí nesse caso tem algum crime contra a organização do trabalho, Tainara, que se enquadra? Sim, eu acho que o 197, atentado contra a liberdade de trabalho. Atentado contra a liberdade de trabalho. Eu estou perguntando isso pela seguinte razão. Eles estão se dedicando à prostituição. E aí eu posso falar que a prostituição é uma forma de trabalho? O que vocês acham? Acho que sim, porque não é algo ilícito e constitui um tipo de depreensão de renda. Então... Tipo assim, a prostituição no Brasil não é crime. Concordam? Sim. Em outros países, eu sei, nos Estados Unidos, na Inglaterra, se você exerce a prostituição de maneira ostensiva, em público, alguns estados criminalizam isso, né? Mas aqui no país, não. Se não é crime, eu posso falar que é uma profissão? Será que a pessoa tem a carteira de trabalho assinada e tudo mais? Não, acho que é uma profissão de fato. Não sei se isso existe, mas assim, não é regulamentada, né? Não tem regulação de prostituição, nada disso. Eu acho que é uma coisa bem do fato mesmo, direito. O que eu entendo, assim, é que ele não entra. Olha só, nós temos aqui no Brasil a classificação brasileira de ocupações. E nessa classificação brasileira tem esse código aí que diz respeito aos profissionais do sexo. E aí, tipo assim, eles falam, esse tipo de profissão tem esses nomes, né? Qual que é o tipo de atividade? Essa é a descrição. Essa classificação brasileira é para todo tipo de profissão. E nesse caso específico, está abordando a prostituição.
formação e experiência, e condições gerais de exercício. Então, o que isso significa? Significa que o Ministério do Trabalho, né, o antigo Ministério do Trabalho, ele foi extinto. Ele considera que a prostituição é uma profissão. O que acontece é o seguinte, pessoal, é uma profissão que tem que ser exercida de maneira autônoma. Então, uma profissional do sexo, né, um profissional do sexo que queira recolher contribuição para o INSS para daqui 30, 35 anos se aposentar, ele consegue. Ele não vai ter a carteira assinada como profissional do sexo, porque, não digo curioso, né, mas aqui, assim, no Brasil, a prostituição não é crime, mas você explorar a prostituição, que é uma atividade ilícita, é crime. Então, assim, né, se houvesse um empregador de quem exerce a prostituição, ele, na verdade, ele vai ser um rufião, um cafetão, um proxeneta. Nós vamos ver isso aí nos crimes contra a dignidade sexual. Então, o que acontece, em resumo, é isso. Eu posso exercer autonomamente, individualmente, a prostituição, mas não posso ser contratado como um empregado do sexo. O que, às vezes, classes de prostitutas, né, normalmente são prostitutas, fazem, pedir uma legislação específica, falando assim, ó, tem que aposentar com um tempo menor, é uma atividade de risco, atividade mais desgastante e tal, tudo. Então, assim, tinha que ter uma regulamentação específica. Isso realmente não existe. Então, o que vai acontecer, eles aposentam como qualquer outro segurado do INSS, desde que recolham contribuições todo mês, né, e coloquem lá o registro dessa profissão, que é aceita pelo INSS. Então, por isso que eu estou falando assim, ó, será que esses meninos transexuais, eles são vítimas de crimes contra a organização do trabalho, já que a prostituição é um crime? É um crime não, é uma profissão, aliás. Só que aí tem uma outra questão. Existem diversos... Diga. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Eles têm sindicato? Prostitutas, profissionais do sexo? Isso. Não digo sindicato. Isso. Acho que sindicato, não sei se tem sindicato, mas assim, tem, por exemplo, aqui, como é que chama? Aqui em Belo Horizonte tem a Associação das Prostitutas e Profissionais do Sexo, sabe? Não sei se é especificamente um sindicato ou uma associação. Mas acho que mesmo como sindicato, eles poderiam se organizar, se for realmente, né, já que é considerado uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Então, assim, tem associações de prostitutas, não sei se organizadas na forma de sindicato. Então, pessoal... Obrigada. Nada. Então, assim, o que a gente tem que ver é a seguinte situação. O fato praticado contra esses menores caracteriza um crime contra a organização do trabalho ou caracteriza um crime contra a dignidade sexual? Qual o bem jurídico que vai ser tutelado em relação a esses menores? A princípio, menor de idade sendo explorado sexualmente, isso aí vai ser um crime. Eles não têm nem capacidade de consentir. A gente pode até falar, a mãe dele autorizou que ele saísse lá do interior para vir para a capital, para trabalhar, né? Mas, assim, a reportagem não mostra tudo, mas provavelmente a mãe não autorizou que viesse para São Paulo para se prostituir. Deve ter autorizado para que ele viesse lá, sei lá, trabalhasse com alguma outra atividade e tal. Eu acho muito difícil, assim, que uma mãe faça uma autorização expressa para o filho, né, exercer o papel de transexual e começar a ser explorado sexualmente. Então, a questão que a gente tem que avaliar é isso. Será que isso vai ser um crime contra a organização do trabalho ou um crime contra a dignidade sexual? O que vocês acham? Eu agora estou pensando que é contra a dignidade sexual. Porque, assim, acaba que os crimes contra a organização do trabalho, né, acho que tem uma maior especificidade na dignidade sexual. E quando a gente for estudar esses crimes, eu vou voltar a esse caso aqui. E aí nós vamos ver que o enquadramento da conduta típica é feito de uma maneira muito melhor na dignidade sexual do que na organização do trabalho. Nós vamos ver aqui que os crimes contra a organização do trabalho, nenhum deles fala assim numa profissão específica, né? Exercer atividade de profissional do sexo, de médico, não. Eles falam profissão em geral.
né, as atividades laborais. Mas na dignidade sexual, a conduta lá se encaixa exatamente na exploração sexual, tráfico de pessoas, exploração de menores, questão de vulnerabilidade do menor. Então, mais adiante, nós vamos voltar a analisar isso. Vou deixar isso aqui um pouco em suspenso. Mas pensem nisso. Embora a prostituição seja uma profissão, não necessariamente as coisas relacionadas a ela dizem respeito a crimes contra a organização do trabalho. É mais provável que se trate de crimes contra a dignidade sexual. Vocês conseguiram compreender aí aquela decisão do Supremo? O que aconteceu? Nós temos, no caso 2, o direito de greve assegurado para os trabalhadores da iniciativa privada. Tem uma lei específica que regulamenta isso. A Constituição de 88, ela assegurou o direito de greve aos trabalhadores do serviço público, né? Mas a questão é a seguinte, falava o seguinte, é assegurado o direito de greve no serviço público, tal, observada a legislação que vai ser editada ainda. E essa legislação nunca foi editada. Então, o que aconteceu? Acabou que os trabalhadores, né, do serviço público impetraram mandados de injunção. O que é um mandado de injunção? É uma ação em que obriga, né, o tribunal obriga o legislador a suprir uma lacuna, uma omissão na edição de uma lei. Então, assim, na verdade, não é nem obrigar a editar a lei. O tribunal ele vai substituir-se ao legislador e vai falar assim, o regulamento vai ser feito dessa maneira. E ele dita as regras. O legislador, o Congresso Nacional, foi omisso. Então, o Supremo acabou que apresentou como é que teria que ser essa legislação. Aí eu falo o seguinte, esse tipo de decisão do Supremo afeta algum crime específico? Mais precisamente este aqui? Porque hoje, né, desde 1940, nós temos esse tipo de infração. Você participar de uma suspensão ou abandono coletivo de trabalho, isso é greve, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Quem faz isso comete crime. Mas essa decisão do Supremo, como é que vocês analisam diante desse tipo penal? Acabou esse tipo de crime? Ele foi revogado? Professor, eu não acho que foi revogado, eu só acho que a decisão do Supremo não afeta somente as paralisações que interrompem serviços de interesse coletivo, mas outras paralisações do serviço público que não entram dentro dessa paralisação de trabalho de interesse coletivo. Então, ela continuaria sendo válida. Então, tipo assim, não foi descriminalizado, não. Né? Continua a existir esse tipo de infração. Eu acho que sim. Tá. Alguém pensa de maneira diferente? Eu acho que não. Eu acho que assim, pode ter ocorrido aquele tipo de revogação. Eu não sei como é que... Eu esqueci o nome, porque assim, quando tem uma outra lei que vem, só que não revoga necessariamente a que fala alguma coisa contrária, mas, tipo assim, revoga de uma forma... Tipo assim, implícita. Isso. E aqui, ó, que coisa curiosa, né? Eu tinha falado que no âmbito penal só uma lei pode revogar outra lei. Mas aqui é curioso, porque acaba que essa decisão do Supremo, ela quase que equivale a uma lei, né? Ela substitui o legislativo que foi omisso. Será que ela, então, poderia ter quase os efeitos de uma lei e revogar a lei penal? Pergunta difícil, né? Até eu não sei responder direito. Mas aqui, pessoal, esse ponto também... Sabe o que eu penso? A questão é a seguinte. Antes do Supremo se manifestar, aliás, antes da Constituição de 88, não havia assegurado o direito à greve no serviço público. Então, esse artigo penal, ele era aplicado sem nenhum problema. Alguém lá do serviço público, né, um grupo de servidores, sei lá, que cuida de água, energia, escola, educação, serviços essenciais, né, de interesse coletivo, eles suspenderam, abandonaram a atividade de maneira coletiva, eles poderiam responder por esse crime.
Aí a Constituição trouxe um problema. Chegou para assim, aqui, ó, o serviço de interesse coletivo, obra pública, nele também é assegurado o direito de greve, nos termos da lei. O problema é que nunca nenhuma lei foi editada, mas já havia a garantia da greve para esse tipo de situação. Aí o Supremo julgou esses mandados de injunção e falou em que condições poderia ser exercido o direito de greve. O que eu acho é o seguinte, a partir dessas decisões do Supremo, esse tipo penal ele ainda existe, mas ele só vai estar caracterizado se a conduta praticada não obedecer os termos da decisão do Supremo. Vejam bem, por exemplo, o Supremo lá na decisão dele falou o seguinte, ó, tem que permanecer uma carga mínima de trabalho, sabe? A suspensão, a interrupção não pode ser total. Tem que ter um mínimo que mantenha o serviço funcionando. Ele falou que ó, o pessoal que não tenha trabalhado, depois eles vão ter que compensar as horas trabalhadas, para não ter falta. Então, assim, o Supremo estabeleceu todas as diretrizes para ser válido o direito de greve. Então, se a paralisação segue as orientações do Supremo, eu acho que é um direito de greve plenamente exercido. Não tem nenhum problema. Agiram dentro da lei. Agora, se a paralisação não observa essas condicionantes que o Supremo estabeleceu, eu já acho que talvez possa configurar o crime. Houve um abandono coletivo de trabalho, provocou a interrupção de um serviço ou de uma obra pública, contrariamente às determinações do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que, não sei se essa é a melhor interpretação, mas eu penso isso, ó, existe o direito de greve, isso não afeta totalmente, né, esse tipo penal. Se por acaso o direito de greve foi exercido de maneira abusiva, sem observar a decisão do Supremo, eu acho que talvez possa sim ser punido por essa infração. Ok? Vamos aqui para o próximo. E esse aqui, vocês acharam estranho? O diretor de gestão de pessoal do Departamento de Polícia Federal. Ele lançou um edital, ele estava querendo contratar pessoas exclusivamente para trabalhar lá no Acre, Amapá, Amazonas e outros estados assim do norte, centro-oeste, nordeste. São estados cujo provimento é mais difícil. Então, provavelmente, pessoas aqui de Minas, São Paulo, Rio, vão fazer o concurso e vão ser levados para lá, para poder começar a trabalhar lá. Eu tenho uma aluna aqui na UFMG, formou tem alguns anos, uns 2 anos, eu acho. Ela trabalhou na clínica de trabalho escravo e ela agora está em Epitaciolândia. Sabe onde que é isso? Ela passou no concurso para agente de Polícia Federal e está lá no Acre, nessa cidade. Saiu aqui do sudeste de Minas Gerais, Belo Horizonte, para começar a trabalhar lá. Isso aí não é este tipo de crime, não? Aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional? O que vocês acham? Professor, eu fiquei com uma dúvida com relação à palavra aliciar, porque, tipo assim, tem alguns significados. Então, tem algum significado específico quando está no artigo ou não? Pode ser qualquer um dos significados, sei lá. Às vezes a gente é interessante, parece que o aliciar, acho que está muito próximo de malícia, né? Malícia, alicia, então tem coisa errada. Então. Mas, no fundo, o aliciar é recrutar. É recrutar, convocar, selecionar trabalhadores. Assim, então assim, maldade, assim, a princípio não teria assim, já uma presunção de dolo, de má-fé, nesse verbo, não. Nós temos aqui o artigo 206, em vez de aliciar, ele utiliza recrutar. Mas o 207, ele fala em aliciar trabalhadores. Mas tem mesmo... eu acho que sim. Na verdade, é o seguinte, o aliciar, ele parece que realmente gera essa ideia de que tem uma má-fé por trás. Tanto é que o 206, a redação dele foi posterior, ele foi modificado. E aí, eles, em vez de colocar aliciar, colocaram recrutar, para acho que não ter dúvida. Então, a gente talvez possa fazer essa distinção. Falar, recrutar realmente é chamar objetivamente a pessoa. Aliciar já se tem uma maldade por trás aí, um dolo, não sei, pode ser uma interpretação. Mas eu penso o seguinte, aliciar trabalhadores no caput não está falando nada de fraude, de má-fé, assim, né, de algum engano. Mas veja o parágrafo primeiro.
incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores, tal, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia. Então, a fraude cai aqui no parágrafo 1º. No caput, não está falando em fraude. Então, é um aliciamento, eu acho que é um recrutamento sem fraude. Ah, sim. O diretor de gestão de pessoal, ele vai responder por esse crime? Professor, Oi. eu fico na dúvida, porque a gente está falando aliciar trabalhadores. Seria tipo assim, você chamar os trabalhadores sem dizer que você vai querer mandar eles para outro estado, porque se você já na hora de contratar já disser assim, você vai ser contratado para ir para outro estado, isso pode, né? Não, exatamente. Eles são avisados aqui, estou te contratando aqui em Pernambuco para te levar para São Paulo. A pessoa está sabendo. Eu acho que isso é permitido, não é? Porque, assim, eu já vi isso acontecendo com outras pessoas, sabe? Empresa privada mesmo, não? Sim, eu fico vendo a Vale. A Vale é muito comum. Eu trabalhei lá em Marabá, né, no Pará. Então, a Vale ela tem um avião. Ela pega os trabalhadores aqui de Belo Horizonte e leva de avião lá para Carajás. O pessoal vai trabalhar em Carajás, lá no meio da floresta. Isso, várias empresas fazem isso. Até mesmo no futebol. No futebol não tem um time que contrata, alicia um jogador, Neymar, aliciou ele aqui do Santos, levou ele lá para o Barcelona, né? Isso é crime? Como é que a gente faz para lidar com essa situação? Vejam vocês, pessoal, vocês podem estar achando, isso aí para mim é normal, não é crime. Mas como é que eu vou falar que a conduta do diretor da Polícia Federal que ele tem que ser absolvido? Que tipo de defesa ele teria? Professor, eu acho que tem duas frentes. Primeiro, aqui no edital estava explícito que o exercício da função ia ser nesses estados, e segundo, que é uma prerrogativa do diretor de gestão de pessoal fazer esse tipo de mudança. Então, eu acho que ele não pode ser punido por uma atribuição que é dada a ele. Não, perfeito. Mas aí eu falo o seguinte, isso aí, quando a gente vai elaborar uma defesa penal, a gente tem que pensar o seguinte, qual elemento do crime que é afetado, que faz com que o crime não exista? Isso aí atua na tipicidade, na ilicitude, na culpabilidade? Como que a gente edificaria tecnicamente a defesa? Professor, dependeria então do consentimento do sujeito passivo? Não sei. Tem que ter ausência de consentimento? O que vocês acham? Porque o que eu vejo é o seguinte, o parágrafo 1º realmente tem um problema de consentimento aí. Houve fraude. A pessoa foi enganada. O caput não fala em fraude. Como é que a gente resolve isso? É uma coisa meio que causa certa perplexidade, não? Parece uma coisa comum, não? Você pega um trabalhador, leva para o outro local do Brasil para trabalhar. E isso vai ser crime? Por que existe o 207? Professor, talvez pode falar que o artigo 37 ele quer proteger a organização do trabalho, então defender que a ação não prejudicou a organização do trabalho, que o objeto que essa lei específica quer proteger não foi prejudicado. Isso seria uma saída. Na verdade, pessoal, o que acontece? Esse artigo 207, e ele não sofreu modificações ao longo do tempo, não se esqueçam que ele foi criado em 1940. Em 1940, havia uma preocupação do governo de não movimentar trabalhadores de um local para outro do território, a não ser que ele quisesse, assim, né? Então, assim, eles tinham um receio muito grande de que, por exemplo, trabalhadores do Nordeste tivessem um êxodo enorme, abandonassem o Nordeste e viesse todo mundo para o Sudeste. Então, chegou e falou assim, vamos pegar a lei penal para nos ajudar nessa nossa tese. Ou seja, vai ser crime se você movimenta pessoas de um local para outro do território nacional. Com qual objetivo de proteção? Proteger o local de origem, para que ele não fique sem mão de obra, não fique vazio de pessoas, tal, né, em benefício de um outro local que é ficar cheio de mão de obra. Naquela época, talvez fizesse algum sentido isso, né? A questão de controle populacional. Tal. Hoje em dia, com a população aí, nós temos mais de 200 milhões de pessoas, eu acho que perdeu totalmente esse sentido.
E a gente, acho que esse tipo penal, né, eu uso com muita reserva isso, né? Mas vocês já ouviram falar naquele princípio da adequação social? Sim. O que é o princípio da adequação social? Tem um autor, o Mir Puig, que ele fala assim, ó, a lei penal não pode considerar crime ilícito aquilo que a comunidade, que a sociedade considera lícito. Então, se a sociedade hoje vê que é normal você mudar de um local para o outro do país para trabalhar, por que é crime, né, um empregador transportar uma pessoa de outra para poder ter essa mesma finalidade? Se for pensar assim, até eu fui aliciado. Eu era juiz aqui em Belo Horizonte, me mudei lá para Marabá para virar juiz titular, eu era juiz substituto, depois fui para Montes Claros, depois de Montes Claros voltei para Belo Horizonte. Eu fui levado pela união de um local para outro do território. Isso é crime? Não tem sentido nenhum. Então, na verdade, o que acontece? Como outros delitos contra a infração, contra a organização do trabalho, eu acho que esse crime está totalmente desatualizado, né? Ele já não tem mais aquela adequação social às situações que hoje nós vivemos. Então, excepcionalmente, eu aplicaria isso. E o que eu quero dizer isso tecnicamente? Eu vou falar que essa conduta deixou de ser típica. A adequação social, ela atinge a tipicidade, né? A conduta deixou de ser típica por causa da adequação social. E isso, pessoal, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Essa técnica. Igual foi mencionado aí, o edital já mencionava que, né, os trabalhadores sabiam para onde queriam. Isso é um ato regular do diretor de gestão da Academia da Polícia Federal. Mas a gente sempre tem que saber, ok, em que isso vai afetar os elementos do crime. Ao elaborar uma defesa penal, eu vou falar assim, ó, a conduta deixou de ser típica por causa disso, disso, disso. A conduta não é ilícita, tal, tal, tal. A gente poderia talvez chegar e falar assim, ó, não, a conduta é típica, né? O diretor de gestão, ele aliciou trabalhadores por meio do edital e levou lá para o Acre. Mas eu poderia chegar e falar assim, ó, mas essa conduta não é ilícita. Por quê? Houve o consentimento dos ofendidos. Os ofendidos concordaram, é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Então, sempre a gente tem que pensar nisso, tecnicamente. Quais são os elementos que o crime tem, né? É um fato típico, ilícito e culpável, e qual desses itens a defesa vai melhor se ajustar. Tinha o consentimento dos trabalhadores, então deixou de ser ilícito. Não, é uma questão de conduta regular, adequação social, então deixou de ser típica. E aí a gente constrói uma defesa nesse sentido. Compreendido? Alguma questão, alguma dúvida? Professor, o senhor poderia repetir, por favor, se foi exclusão da tipicidade ou da ilicitude? Eu não entendi bem. Não, aí eu acho o seguinte, né? O direito admite muitas interpretações. Eu acho que poderia ser apresentada uma defesa nessas duas vertentes. Se eu chegar e falar assim, ó, gente, essa conduta é natural, é normal. Todo mundo, toda empresa contrata trabalhadores num local para trabalhar em outro. Então, se isso é uma conduta normal, eu vou falar que existe uma adequação social da conduta. Essa adequação social exclui a tipicidade. Eu faria outra coisa. A defesa penal, gente, ela tem o princípio da eventualidade. Já ouviram falar nisso? O que é o princípio da eventualidade? Você pode alegar várias defesas sucessivamente. Então, imagina alguém está sendo acusado de homicídio. Aí você chega e fala assim, ó, na verdade, o agente não cometeu o crime, não. Ele não estava aí... pela eventualidade. Vamos fazer assim, ó, a primeira defesa, ele vai chegar e falar assim, ó, esse crime não existiu. Não foi encontrado o corpo, a pessoa está viajando, a vítima, tal, não houve o crime. Mas se por acaso vocês acharem que houve o crime, não foi ele o seu autor. Ele tem um álibi, ele também estava viajando, ele não estava no local do crime no momento, blá, blá, blá. Mas se por acaso vocês acharem que foi ele o autor, ele agiu em legítima defesa. Ele agiu em legítima defesa por causa disso, disso, disso. É lógico que, assim, tem muitas defesas que são conflitantes entre si. Mas um bom advogado criminalista, ele sabe dosar muito bem essas coisas. Então, ele pode alegar várias defesas de maneira sucessiva, né, desde que elas não se contradigam. Então, é o que eles chamam de princípio da eventualidade no direito e no processo penal. Então, uma defesa, eu acho que se eu fosse o advogado do diretor da Polícia Federal,
Eu falaria primeiro, ó, a conduta é atípica, pela adequação social. Se por acaso você achar que a conduta é típica, aí eu vou alegar, na verdade, que não é ilícita. Está excluída a ilicitude, porque houve o consentimento do ofendido. Imagine um crime de furto. Né? Alguém subtraiu coisa alheia móvel. Aí eu sou o dono do bem subtraído, eu chego e falo assim, não, eu autorizei que ele pegasse. Ou seja, meu consentimento tornou lícita a conduta. Houve ainda a subtração da coisa alheia móvel, mas, na verdade, eu autorizei que isso fosse feito. Então, já deixou de ser ilícito. Então, uma segunda defesa seria essa, entendeu? Então, por isso que eu falo, a gente, num caso penal assim, nós vamos falar isso aí na próxima aula com mais detalhe. Para estruturar uma defesa, nós temos meio que assim, uma sequência de argumentos que a gente tem, uma certa ordem, que façam que a defesa seja melhor estruturada e bastante completa. Tá bom? Professor, Diga. você sempre fala no anteprojeto de Código Penal na aula. Você falou semana passada. Eu queria saber se esses crimes aí que a gente está vendo, que não são tão sabe, não são tão... Nada, vai desaparecer tudo. Ah. Sabe, assim, realmente o anteprojeto, como eu disse, não sei se ele vai vingar, né, se ele vai se transformar em lei. Mas, assim, não tem mais crimes contra a organização do trabalho. Nós vamos ver nas próximas aulas os crimes contra a dignidade sexual, eles vão diminuir demais. Sabe? Hoje nós temos aí mais de uma dezena de infrações. Vai reduzir bastante. Então, assim, é uma transformação bem importante que vai ocorrer, se ocorrer, né? Vamos finalizar, né? Vocês têm aula daqui a pouco. Vamos, então, para o nosso quarto e último caso. Vocês se lembram lá do caso 4, os integrantes do MST cometeram algum tipo de crime? Eles invadiram, né, a fazenda lá da Cutrale. A Cutrale é uma grande produtora de laranja. Eles, né, tinham lá vários trabalhadores que foram obrigados a sair do estabelecimento industrial. Eles pegaram um trator, dizem que acho que destruíram, não sei se 500 pés de laranja, né, e filmaram lá um trator desse derrubando um por um. Isso é crime? Ou isso é luta pelo direito à propriedade, para a propriedade cumprir sua função social? O que vocês acham? Professor, eu acho que seria tipo a mesma coisa a gente estar numa manifestação e começar a quebrar tudo. Que seria um crime, as pessoas seriam levadas à justiça. E aí, no caso, eles estão querendo lutar pelos direitos deles, mas, assim, cometeram uma infração penal. E você saberia qual infração? Tem alguma contra a organização do trabalho que melhor se ajusta? Não, aí eu já não sei. Eu acho que quadro com... É o artigo 202? O que é o 202? Invasão de estabelecimento comercial, industrial, comercial ou agrícola. Também chamado de sabotagem. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor. Reclusão de 1 a 3 anos sem multa. A impressão que eu tenho é essa. Eu acho que essa conduta se enquadra exatamente aqui no 202. Não? Eles invadiram o estabelecimento, né, industrial, eles impediram o funcionamento, vários empregados tiveram que sair, né, e eles ainda danificaram, né, não o estabelecimento, mas as coisas nele existentes, que eram aí os pés de laranja, que era a matéria-prima, né, para a produção do suco. E aí o pessoal pode alegar, né, gente? Assim, uma coisa é um direito de manifestação pacífico, né? O outro talvez seja esse, em que há emprego da violência, né? Esse excesso, ele acaba que é punido, né? E talvez o enquadramento adequado possa ser aí no artigo 202. Alguém tem alguma opinião diferente, outra perspectiva? Professor, fiquei na dúvida porque a matéria fala de terra da União. Se eles tivessem feito isso em uma terra da União, haveria algum outro elemento, assim? Não. Aí eu acho... A questão é a seguinte. Imagine que fosse uma terra da União que não era explorada, não sei, né? Tinha lá os pés de laranja, mas que não tinha uma exploração comercial.
eu acho que aí faltaria um elemento do tipo, porque o elemento do tipo é o quê? Você invadir, ocupar um estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, né? Então, tipo assim, que haja uma exploração econômica, né? A gente tem que pensar nisso. A organização do trabalho diz respeito ao setor produtivo. Eu acho que poderia, talvez, caracterizar outro tipo de infração. Aí poderia ser, talvez, o dano, né, ao patrimônio da União, poderia ser aí um esbulho possessório, né? Tem a turbação de posse e tal, tem os crimes contra o patrimônio também previstos, mas aí já não seria algo relacionado à organização do trabalho. Em se tratando agora de uma empresa, né, privada, eu acho que aí o melhor enquadramento é o 202. E aí um detalhe, se a União explora economicamente isso, aí, né, muda de figura. Eu acho que aí volta para o 202. Não seria um dano simples, né? O melhor enquadramento da conduta, eu acho que seria contra a organização do trabalho. Mais alguma questão? Professor, eu tenho uma dúvida, mas não em relação a esse caso. É porque no início você estava falando que esses crimes que a pena é muito menor, pode ter transação penal ou suspensão do processo, né? Isso. Mas eles vão gerar reincidência? Não geram reincidência. Por isso que eu falo assim, ó, a transação penal, ela não gera reincidência. A suspensão também, porque, por exemplo, a transação penal acaba que ela é uma condenação, né? No seguinte sentido, a pessoa vai pagar, vai cumprir uma pena. O promotor chega, oferece a proposta, fala, ó, você vai pagar multa de tanto, você vai pagar uma cesta básica, prestação de serviço à comunidade. É quase que o mesmo efeito de uma pena que está sendo aplicada. Mas a lei é expressa em falar, isso não é uma condenação penal. E a suspensão condicional do processo, efetivamente, não tem condenação. O processo é paralisado por um período, a pessoa cumpre todas as condições estabelecidas, cumpridas, o juiz vai arquivar o processo. Então, não tem condenação também. Mas aí tem um tal negócio. Isso aí não pode ser utilizado reiteradamente, entendeu? É uma chance só. Né? A lei fala assim, ó, nos próximos 5 anos não pode ser beneficiado novamente da transação penal ou da suspensão condicional do processo, entendeu? Então, assim, é um pouco mais restrito, mas realmente não serve para reincidência. Entendi. Pessoal, obrigada, professor. Nada. Aqui, ó, eu não quero atrasá-los. Aqui. Isso aí eu já falei da pesquisa que a clínica fez sobre trabalho escravo, né? Aqui, ó, é o número de réus acusados, 2.679, 441 condenados em primeiro grau, 112 condenados definitivamente, 27 com pena superior a 4 anos, que efetivamente podem ser presos. E aí eu trouxe só esses 2 exemplos, do 203 e o 207, para vocês verem, até que eles ocorreram, né, não são crimes assim que não se praticam. 807 pessoas praticaram 203, é um crime contra a organização do trabalho, frustração de direito, né, assegurado por lei trabalhista. Ou 207, que é o aliciamento, né, de trabalhadores de um local para outro território nacional. Mas o número de condenações é bem limitado, né? A pena restritiva de direito, exclusivamente. Então, dos 807 acusados, 4 foram condenados definitivamente à pena restritiva de direito. E 510 pelo 207, 4 também à pena restritiva de direito. Então, para você ver que há um verdadeiro... Muitos são acusados, mas pouco definitivamente julgados e condenados. Pessoal, para não atrasar mais vocês, aqui, ó. Quarta-feira, então, nós não teremos nossa aula às 8 horas da manhã, ok? Nós vamos fazer uma live, vai ser a nossa primeira live, que vai acontecer às 19 horas, né? Eu sei que é fora do horário de aula, mas eu peço que quem puder participar será muito bem-vindo. O professor Hermes, né, que é o diretor da faculdade, ele vai ser um convidado nosso aí, fazer uma live especial de inauguração. Ele vai falar sobre o crime do Parque Municipal. E esse crime, gente, a partir daí, a gente começa a fazer discussões jurídicas sobre o crime. Pensem vocês que nós estamos aí tratando de direito penal 3 e direito penal 4. Eu sei que vocês já viram o direito penal 3, mas é sempre bom, né? Quando a gente fala aí de homicídio, crimes, né, contra a vida e tal, é sempre bom a gente discutir, aprofundar a análise jurídica disso. E quem vai participar, eu não sei se vocês conhecem todos os professores, né? Professora Daniela e professor Canedo, Direito Penal 3, professora Ana Paula, professor Tarcísio, são professores de Direito Penal 4 da noite, e eu, Direito Penal 4 pela manhã.
Então, eu espero que vocês possam participar. Conto com a presença de todos aí, se possível, né, para prestigiar e a gente discutir aí questões relacionadas aí à nossa disciplina. Ok? Pessoal, e uma outra coisa. Então, quarta-feira teremos a live e na segunda-feira nós falaremos sobre trabalho escravo. Eu vou deixar já hoje mesmo ou amanhã um novo caso, ele vai ser um caso só, sobre o crime de trabalho escravo, e eu pediria que vocês tentassem lê-lo, né, tentassem resolvê-lo, procurar soluções jurídicas, porque nossa aula vai ser exclusivamente para discutir esse caso, tá bom? No mais, pessoal, continuo aí à disposição de todos, né, fiquem à vontade aí para me chamar, qualquer dúvida, qualquer questão, né, e nos encontramos aí na quarta-feira. No YouTube, gente, como eu disse, a divulgação vai ser feita pelo meu canal lá, Carlos Haddad. Acho que é só digitar lá meu canal que vocês chegam no link às 19 horas, tá bom? Obrigado a todos, então, e até a próxima. Obrigada, professor. Obrigada, Tchau, professor. Tchau. Bom dia. Bom dia.